E crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós falaremos sobre tipos de narrador. Podem pegar a apostila de vocês a partir da página 58. Mas antes, eu quero mostrar para vocês aqui o que significam esses conceitos, né? Os tipos de narrador e propriamente o que é narrador. Vamos lá. Primeiro, o que é narrador? Narrador nada mais é do que aquela pessoa que conta a história, que narra os fatos, né? Narrar vem de contar. Então, é a pessoa que conta, né? Que descreve a história como ela aconteceu. Nós temos dois tipos de narrador. O primeiro é o narrador personagem, que é aquele narrador onde ele mesmo participa da história, ou seja, ele está contando algo que ele está dentro, que ele vive, né? O narrador personagem, ele vai fazer parte da história que ele está contando e os verbos dessa história, por serem, né, de uma pessoa que está contando aquilo que ela está vivendo, os verbos estarão em primeira pessoa, tá? Por exemplo, é como se eu estivesse contando algo da minha vida assim, hoje eu acordei e fiz isso, aquilo e tal, então eu estou participando da história ao mesmo tempo narrando aquilo que aconteceu, tá? Temos também o narrador observador. O próprio nome já indica, que é aquela pessoa que observa, analisa a história e conta a história de alguém ou de outras pessoas, mas não participa da história, tá? Então, os verbos estarão em terceira pessoa. Como se alguém, por exemplo, contasse algo que eu vivi. Hoje a professora Alane acordou e aí aconteceu isso e isso aquilo. A pessoa, o narrador observador, ele não participa da história, apenas conta ela, ok? Estamos entendidos? E aí a gente começa então na página 58 da apostila, falando sobre os tipos de narrador. Vocês têm que retornar lá na crônica, na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui na apostila, na página 48, naquela crônica dos índios, né? Essas atividades aqui fazem algumas perguntas sobre aquela crônica, tá? O narrador da crônica ser índio é muito mais legal, é um narrador observador, é aquele que apenas observou a história, ou seja, não participa dela, está contando uma história e ele não participa. Ou é um narrador personagem, a pessoa que está contando a história faz parte dela. Então, vocês têm que analisar essas duas situações, tá? Nessa crônica, há ações do narrador e suas reflexões, ou seja, ações, ou seja, coisas que o narrador mesmo pratica e reflexões que ele faz sobre isso. Há ações do narrador, ou seja, algo que ele está praticando e por meio do diálogo conta uma história. Naquela crônica lá tem diálogo, falas, e ele vai contando a história assim, através de diálogos. Tem reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou, ou seja, ele está falando sobre alguma coisa que ele refletiu, de alguma coisa que ele presenciou. E aí vocês têm que analisar cada situação, tá bom? Número 12. A história contada na crônica é feita por um narrador personagem que narra um fato que aconteceu realmente, ou seja, houve a participação de pessoas reais, ou um fato que não aconteceu realmente, ele foi inventado pelo autor, assim como os personagens. Lá na crônica, vocês têm que observar o que ele está contando, se aquilo realmente é algo que pode ter acontecido na realidade ou se aquilo saiu da mente dele, tá bom? Explique como é possível identificar quem conta a história da crônica e dê exemplos. Lá na crônica, ser índio é muito mais legal, vocês têm que identificar se o personagem é um narrador, ou se o narrador é um narrador observador ou um narrador personagem. Por exemplo, eu identifiquei que o narrador é um personagem, um narrador personagem. Como que você identificou isso? De que forma? Aí você tem que explicar. Por exemplo, ele usou alguma linguagem em primeira pessoa, falando dele mesmo, entendeu? Ou eu identifiquei que é um narrador observador. Eu identifiquei isso porque ele só contou coisas de outras pessoas. Então, vocês têm que observar essas questões aí, tá? Agora, atenção, a página 59 da apostila. Vamos ler o comando. Você reconhece estas cenas? Escreva trechos das histórias representadas usando ora o narrador observador, aquele que conta a história sem participar dela, ora o narrador personagem, aquele que está presente
vive os fatos da história contada. Então, vocês têm 3 cenas diferentes. Vocês terão que escrever em cada uma dessas cenas um trecho da história que represente, né, para representar a cena que está aparecendo aí no momento. Vocês devem escrever, podem escolher, né? Em uma vocês escrevam como narrador observador, em outra escrevam como narrador personagem. Por exemplo, se escolheram, a primeira história ali se refere à história da Chapeuzinho Vermelho, né? Lobo Mau e Chapeuzinho Vermelho. Então, vocês se escolhessem escrever como narrador observador, contariam a história desses personagens aí, essa cena, só descrever essa cena porque é bem pequeno, né, cada quadrinho, contando a história desses personagens. Vocês vão contar o que eles viveram. Se escolherem, por exemplo, relatar essa história, né, da Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, como um narrador personagem, vocês têm que pensar, imaginar como um personagem da própria história e contar como se ele estivesse falando, tá bom? Pode ser em forma de diálogo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Observem os exemplos. Fiz aqui, peguei a cena da Branca de Neve, eu escolhi essa. Porém, vocês devem fazer das 3 cenas, ok? Eu escolhi apenas essa daqui para que vocês tenham uma ideia de como deve ser feita a atividade. Narrador personagem. Eu escrevi assim, ó. Já que o maldito caçador não matou Branca de Neve, eu mesma farei o serviço. Me transformarei em uma bondosa velhinha e oferecerei a ela uma deliciosa maçã. Porém, a fruta servirá para envenenar a princesa. Esse é o texto do narrador personagem. Como vocês puderam observar, é a própria madrasta, né, que está falando isso, ok? A mesma cena eu descrevi como o narrador observador, que é aquele que apenas observa a história, mas não participa dela. Então, a madrasta fingiu ser uma bondosa velhinha e ofereceu uma deliciosa maçã à Branca de Neve. Porém, a fruta era para envenenar a linda princesa. A diferença claramente é, então, como o personagem conta a história como se ele mesmo, a história que ele mesmo está vivendo, que é o narrador personagem, e a outra, o narrador observador, vai contar aquilo que ele viu, né? E vai descrever um fato que ele conhece, tá bom? Então essas são as 2 diferenças. Lembrando que o narrador personagem vocês também podem usar diálogos, tá bom, gente? Agora vocês devem fazer as atividades do CA, página 27. Para fazer essas atividades, vocês devem retomar, né, algumas informações da crônica lida na página 22, que é aquela crônica Medo é o Maior Barato, né, onde um garotinho ele conta sobre essa questão do medo, tá bom? Na letra C pergunta, fala que o narrador faz um relato, ou seja, ele conta uma situação que lhe causou medo. Que situação foi essa? Né? Retornem lá se vocês não lembrarem e anotem aí. Que tipo de narrador essa crônica apresenta? O narrador lá ele é observador ou é um narrador personagem? Ele participa da história ou não? Como foi possível identificar quem conta a história da crônica? Apresente um exemplo que comprove sua resposta. Aqui, se vocês tiverem dificuldade, não tem problema, tentem mesmo assim, tá? Se vocês identificarem, por exemplo, que quem conta a história é um narrador personagem que participa da história, procure um trecho do texto que ele fale dele mesmo, algo que ele está contando sobre ele. Se vocês identificarem que foi um narrador observador, procure um trecho do texto que esteja falando de alguém, né, numa terceira pessoa, ok? E aí vocês vão justificar com algum trecho do texto, tá bom? Nós temos aqui em seguida, a continuação da letra D, reescreva o trecho citado como se tivesse sido escrito por um narrador observador. Então, o trecho que vocês justificarem na letra C é o trecho que vocês irão utilizar aqui. Logicamente, quando a gente lê essa questão, nós já observamos, reescreva o trecho citado como se tivesse sido escrito por um narrador observador. Isso já indica que a crônica que nós lemos, ela foi narrada por um narrador personagem, né? E aí vocês têm que pegar o trecho que esse narrador personagem falou, que é o narrador que participa da história, e colocar ele em terceira pessoa.
Provavelmente aqui vocês terão que incluir o pronome ele, né, na frase, ou trocar por alguma palavrinha aí, tá bom? Mas se não conseguirem aqui, tentem, né? Se não conseguirem, depois a gente vai fazer isso na correção, tá bom? Por último, em sua opinião, o modo de contar essa crônica seria diferente se o narrador fosse o observador? E por quê? Na sua opinião, você vai pensar em alguns argumentos. Se fosse contada por um narrador observador e não um personagem, essa crônica, o modo de contar essa crônica seria diferente? Quando nós contamos uma história, somos os personagens, e quando contamos uma história de uma outra pessoa, dá diferença? Em que sentido? E aí vocês têm que pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Por hoje é só, crianças. Finalizamos por aqui a nossa aula. Então façam as atividades da apostila, páginas 58 e 59. Também do CA, página 27, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijinhos, até a próxima aula. Tchau!